esse leite artificial, a ideia é ele ser um complemento ou um substituto mesmo do leite materno? Vocês também ainda não sabem, só vão descobrir quando chegar o momento, né? Sim, mas é uma excelente pergunta. Quando há a nutrição natural, quando tem a fêmea apta, viável, produzindo leite em quantidade suficiente, as ninhadas maiores, que é uma coisa boa, não é um problema, é para ser uma coisa boa, uma ninhada numerosa. Mas as ninhadas muito numerosas, que excedam o número de tetas dessa coelha, a gente tem aí mais ou menos entre 8 e 10 tetas, né? Mas que produzem leite em quantidade 8 tetas, é um número já consolidado na cunicultura moderna. Então, se tiver uma ninhada com 12, 14, que não é incomum acontecer, a gente vai entrar como um complemento, né? Para complementar esses animais que naturalmente estarão passando fome. Agora, tem situações que, infelizmente, a coelha entra em agalaxia. Ela não produz leite por algum motivo. Uma doença, alguma questão genética. Aí o leite vai ser a fonte artificial plena. Ou, nos casos mais extremos, quando infelizmente a fêmea vem a morrer por alguma situação também ali, intercorrência do parto ou pós-parto, é mais incomum, mas infelizmente ocorre, né? A gente vai ter essa solução. Porque nesses casos, se não tiver outra fêmea com menos láparos que possa adotar aqueles láparos que estão sem mãe, eles vêm a óbito. Infelizmente, hoje é uma coisa insolúvel que a gente quer trazer até um olhar mais ético para essa produção em escala, porque existe uma demanda pela carne do coelho, pelos produtos e coprodutos, mas nós temos que produzir isso com ética e bem-estar animal. Ô, Leandro, quanto tempo mais ou menos aí de amamentação para o filhote, para ele evoluir aí, para se alimentar com outras rações? O coelho a gente fala que tem múltiplos de 15 dias, né? Então, são duas quinzenas, né? Duas quinzenas você tem uma gestação, 30 dias, né? Mais duas quinzenas é a lactação. Por que a gente fala quinzena? Porque a gente trabalha com ritmos quinzenais comercialmente. Algumas granjas mais intensivas, ritmos semanais. Mas tem que estar tudo muito redondo. O ritmo quinzenal ele é o mais confortável. Então, no dia 1 e no dia 15 do mês, a gente faz, por exemplo, os acasalamentos. Então, sempre no dia 1 e no dia 15 do mês que vem, vai ter partos, vai ter desmames, né, novos acasalamentos, e a gente vai tendo a granja vai girando, vai rodando em ritmos quinzenais. Mas respondendo a sua pergunta bem objetivamente, 30 dias de lactação. Os 15 dias, então, são os ideais, né, os fundamentais para a amamentação. Nesse período, o único alimento do láparo, do filhote, é o leite materno da coelha? Não daria, por exemplo, para substituir por um leite bovino, um outro tipo de leite? É excelente esse questionamento, porque aí que reside um dos grandes problemas hoje de uma tentativa legítima, de uma tentativa racional de salvar esses animais, mas que nos leva a uma piora até no desempenho esses animais lactantes. Qual que é o problema? O leite de outras espécies, vamos pegar os mais difundidos comercialmente, que são o bovino e de cabra, né, no Brasil pelo menos. Esses leites, eles são um pouco mais ricos em lactose. E a lactose, que é uma fração de carboidrato, um açúcar do leite, ele causa alguns problemas na nutrição do coelho, sobretudo de diarreia e indisposição, porque o leite da coelha é pobre em lactose. Não chega a ser zerado, mas ele é muito baixo em lactose. Então, quando a gente fornece esses sucedâneos de cães e gatos, que são os mamíferos, sobretudo para animais de companhia, né, para quem tem um coelho pet que adotou ou comprou ele muito novinho e vai fornecer essas marcas de pet shop, e vem com um aporte de lactose muito grande, e isso pode gerar diarreia nesse animal. Dependendo da condição de saúde desse coelho, essa diarreia pode ser letal. Pode não ser, se ele tiver numa condição boa de saúde quando ele foi adquirido pela família. Mas a gente precisa olhar para essa questão. E eu estou chamando atenção para um nutriente, mas tem outros vários que ou estão muito acima ou muito abaixo no leite da coelha. Então, não adianta comparar com outros leites comerciais, porque o da coelha ele é muito singular. Ele é diferente de tudo que a gente está acostumado. Né? Vou dar um exemplo. A gordura do leite de vaca é em torno de 4 a 5% no máximo. A gordura do leite de coelha chega a 15%. Então, é um leite cremoso, ele chega a sair como um iogurte do tetinho da coelha quando a gente ordenha. E ele tem que ser muito adensado em nutrientes, porque o animal
se abastecer desse leite aí por 20, 25 dias no máximo, e ele vai multiplicar o seu peso em 10 vezes. Um animal de 60 gramas vai para 600 gramas, até mais, 700 gramas, em menos de 30 dias para desmamar. E da onde que ele vai tirar todo esse nutriente? Nos primeiros 15 dias, essencialmente do leite. Ele não se alimenta de mais nada. É só do leite materno, por isso que ele é muito rico em nutrientes.